E a toda a congregação levantou a voz e clamou, e o povo chorou naquela noite. E todos os filhos de Israel murmuraram contra Israel e Arão, e toda a congregação lhes disse: Ah, se tivéssemos morrido na terra do Egito, ou se tivéssemos morrido neste deserto! E por que o Senhor nos traz a esta terra para cairmos da espada? Nossas mulheres e nossas crianças serão por despojos. Não seria melhor para nós voltar para o Egito? E uns diziam aos outros: Vamos estabelecer um chefe e vamos voltar para o Egito. Então Moisés e Arão se lançaram com o rosto em terra diante de toda a assembléia da congregação dos filhos de Israel. E Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, que espiaram a terra, rasgaram suas vestes, e disseram a toda a congregação dos filhos de Israel o seguinte: A terra que atravessamos para explorá-la é terra excelente. Se o Senhor se agradar de nós, ele nos conduzirá a esta terra e nos dará a terra que emana leite e mel. Apenas não sejais rebeldes contra o Senhor e não temais o povo desta terra, porque eles são nosso mantimento. Sua defesa foi retirada deles, mas o Senhor está conosco. Não os temais. Mas toda a congregação disse que fossem apedrejados, e a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação a todos os filhos de Israel. Até quando este povo me desprezará? E até quando não crerá em mim? A despeito de todos os sinais que fiz no meio dele? Eu o ferirei com peste e o exterminarei, e farei de ti um povo maior e mais forte do que ele. Mas Moisés disse ao Senhor: Os egípcios ouvirão que com tua força fizeste subir este povo do meio deles. E dirão aos moradores desta terra que ouviram que tu, ó Senhor, estás no meio deste povo. Pois tu, ó Senhor, te mostras face a face, e que tua nuvem permanece sobre eles, e que tu vais diante deles numa coluna de nuvem de dia e numa coluna de fogo à noite. Se exterminares este povo como um só homem, então as nações que ouviram tua fama diriam: Por que o Senhor não pôde introduzir este povo na terra que prometera com juramento? Desta maneira ele os matou no deserto. Agora, pois, seja mostrada a grande força do meu Senhor, de acordo com a palavra que disseste. O Senhor é tardio na ira e grande em misericórdia. Perdoa o pecado e a rebelião, mas diante dele ninguém é inocente. Mas pune a iniquidade dos pais dos filhos até a terceira e quarta gerações. Perdoa, por favor, a iniquidade deste povo conforme tua grande misericórdia, como perdoaste desde o Egito até agora. E o Senhor disse: Eu perdoarei conforme tua palavra. Mas como eu vivo e como a terra está cheia da glória do Senhor, todos os homens que viram minha glória e os sinais que fiz no Egito e no deserto, e me provaram 10 vezes, e não escutaram minha voz, não verão a terra sobre a qual jurei a seus pais, todos aqueles que me desprezaram. Mas meu servo Calebe, porque houve outro espírito nele, e ele é obediente a mim, eu o introduzirei na terra em que entrou, e sua posteridade a herdará. Mas os amalequitas e os cananeus moravam no vale. Amanhã voltai e caminhai para o deserto no caminho do Mar Vermelho. E o Senhor falou a Moisés e Arão: Até quando esta congregação má murmurará contra mim? Eu ouvi as murmurações dos filhos de Israel que fizeram contra mim. Dize-lhes: Como vivo, diz o Senhor, como falastes a meus ouvidos, assim vos farei. Neste deserto vossos cadáveres cairão, e de todos vós que fostes contados de acordo com toda a vossa conta, de 20 anos para cima, que murmuraste contra mim, nenhum entrará na terra sobre a qual levantei minha mão, que vos faria morar nela, exceto Calebe, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Mas introduzirei na terra vossos pequeninos, dos quais dissestes que seriam despojos, e eles conhecerão a terra que vós rejeitastes. Mas vossos cadáveres cairão neste deserto. E vossos filhos serão pastores no deserto durante 40 anos, e suportarão vossas infidelidades até que vossos cadáveres se destruam neste deserto. Conforme o número dos dias em que explorastes a terra, 40 dias, 1 ano por cada dia, suportareis vossas iniquidades durante 40 anos, para que conheças minha oposição. Eu, o Senhor, disse: Isto farei a toda esta geração má,
que se rebelou contra mim. Neste deserto eles perecerão e aqui eles morrerão. E os homens que Moisés mandou explorar a terra e que voltaram, fizeram a congregação murmurar contra ele, infamando a terra. Aqueles homens que infamaram a terra morreram de praga diante do Senhor. Mas Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, que eram dos homens que foram explorar a terra, ficaram vivos. E Moisés disse estas palavras a todos os filhos de Israel, e o povo se entristeceu muito. E eles se levantaram de manhã cedo, subiram ao topo do monte e dizendo: Eis que estamos aqui, subiremos ao lugar em que o Senhor falou, porque pecamos. Mas Moisés disse: Por que desobedeceis às palavras do Senhor? Isto não prosperará. Não subais, porque o Senhor não está no meio de vós, para que não sejais derrotado diante de vossos inimigos. Porque os amalequitas e os cananeus estão ali diante de vós, e caireis à espada. Porque vos desviastes do Senhor, o Senhor não estará convosco. Mas eles se obstinaram e subiram ao topo do monte, mas a arca da aliança do Senhor e Moisés não se afastaram do acampamento. E os amalequitas e os cananeus que habitavam na montanha desceram e os derrotaram, perseguindo-os até Horma. E o Senhor falou a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: Quando entrardes na terra de vossa morada que eu vos dou, e fizerdes oferta queimada, holocausto ou sacrifício ao Senhor, cumprindo o voto ou como oferta voluntária para fazer em vossas festas um cheiro agradável ao Senhor, do rebanho ou de ovelhas, então o ofertante faça ao Senhor uma oferta de alimentos de 1/10 de efa de flor de farinha, misturada com 1/4 de hin de azeite, e prepara 1/4 de hin de vinho para a oferta de libação para o holocausto, ou para o sacrifício para cada cordeiro. E prepara como oferta de alimentos 2/10 de efa de flor de farinha, misturada com 1/3 de hin de azeite para cada cordeiro. E oferece 1/3 de hin de vinho para a oferta de libação, em cheiro agradável ao Senhor. E se preparares azeite para o holocausto ou sacrifício, cumprindo um voto ou um sacrifício pacífico ao Senhor, oferece uma oferta de alimentos de 3/10 de efa de flor de farinha, misturada com a metade de hin de azeite com o bezerro. E oferece a metade de hin de vinho para a oferta de libação, como oferta queimada em cheiro agradável ao Senhor. Desta maneira se faça com cada bezerro ou carneiro, ou com cada um dos cordeiros ou dos bodes. Fazei assim com cada um deles, de acordo com o número que oferecerdes. Todo o natural faça isso dessa maneira, ao oferecer oferta queimada em cheiro agradável ao Senhor. E se algum estrangeiro morar convosco, ou quem quer que estiver entre vós nas vossas gerações, ele ofereça uma oferta queimada de cheiro agradável ao Senhor. Ele faça assim, como fazeis. Haja uma mesma lei para toda a assembleia, para vós e para o estrangeiro que morar convosco, lei perpétua em vossas gerações. Como vós, assim seja o peregrino diante do Senhor. Uma mesma lei e uma mesma ordenança haverá para vós e para o estrangeiro que morar entre vós. E o Senhor falou a Moisés: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: Quando entrardes na terra para onde vos conduzo, e comerdes do pão da terra, ofereceis uma porção ao Senhor. Oferecereis um bolo das primícias da vossa massa, apresentai-o como oferta de cereais. Dai ao Senhor uma oferta das primícias de vossas massas durante vossas gerações. E se errardes e não cumprirdes todos esses mandamentos que o Senhor disse a Moisés, tudo quanto o Senhor vos ordenou por meio de Moisés, desde o dia em que o Senhor ordenou dali em diante em vossas gerações, quando se fizer alguma coisa sem querer, e isso for encoberto aos olhos da congregação, toda a congregação oferecerá um bezerro para o holocausto em cheiro agradável ao Senhor, juntamente com a oferta de alimentos e libação, de acordo com a ordenança, e um bode para a expiação do pecado. E o sacerdote fará expiação por toda a congregação dos filhos de Israel, e eles serão perdoados. Porque foi sem querer e trouxeram sua oferta queimada ao Senhor, e seu sacrifício pelo pecado diante do Senhor por seu erro. E toda a congregação dos filhos de Israel será perdoada, e o estrangeiro que morar entre eles,
porque o povo todo errou sem querer. E se um homem pecar sem querer, então traga uma cabra de 1 ano como expiação do pecado. E o sacerdote fará expiação diante do Senhor pelo homem que peca sem querer. Feita a expiação por ele, será perdoado. Haja uma só lei para aquele que pecar sem querer, tanto para o natural dentre os filhos de Israel, como para o estrangeiro que morar entre eles. Mas a pessoa que fizer alguma coisa audaciosamente, seja natural ou seja estrangeira, blasfema contra o Senhor. Tal pessoa seja exterminada do meio do seu povo, porque desprezou a palavra do Senhor e desobedeceu seu mandamento. Essa pessoa será exterminada, e o seu pecado está sobre ela. Quando os filhos de Israel estavam no deserto, encontraram um homem que apanhava lenha no dia de sábado. E os que o encontraram apanhando lenha trouxeram a Moisés e a Arão e a toda a congregação. E o colocaram em prisão, porque ainda não estava estabelecido o que se devia fazer com ele. E o Senhor disse a Moisés: Morra esse homem. Toda a congregação fora do acampamento o apedrejará. E toda a congregação o conduziu para fora do acampamento e o apedrejou, e ele morreu, assim como o Senhor ordenou a Moisés. O Senhor disse a Moisés: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes que façam para si franjas nas bordas de suas vestes em suas gerações, e que coloquem nas franjas das bordas um cordão azul. E este esteja nas franjas para que o vejais, e vos lembreis de todos os mandamentos do Senhor, e os cumprais. E não andeis de acordo com vosso coração e vossos olhos, como andáveis antes, para que vos lembreis de todos os meus mandamentos e o cumprais, e sejais santos diante de vosso Deus. Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei da terra do Egito para ser vosso Deus. Eu sou o Senhor vosso Deus.